Olá, aí facilita seja a nossa conversa, né, Ellen? Com certeza, sejam bem-vindos. A gente vai conversar sobre felicidade. Quem for entrando aí vai nos dando oi. A gente vai falar um pouco sobre os alicerces que são fundamental para a gente ter uma vida feliz, para a gente ter uma vida plena. Olá, Marli, acho que é Marli. Olá, Marilyn, tudo bem? Olá, Marisa, a gente vai dando uns minutinhos assim para que o pessoal vá entrando. Então, vocês nos digam se estão nos escutando bem, se tá tudo certo com a imagem e com o vídeo. Com a imagem e com o vídeo é bom, né? Com a imagem e com o som. Eu e a Tchelle passamos aí um dia intenso de atendimentos e de reuniões. Então, olá, Sara! Olá, Jaque! Ah, que bom! Então, estão fazendo sinal de positivo. Acredito que estejam todos nos escutando. Olá, Nath! Querida Sara, muita saudade de ti. E aí, nos contem quem que estava hoje pela manhã na meditação com a Tchelle. Quem escutou um pouco sobre o que falamos, sobre felicidade. E agora a gente trouxe aí alguns alicerces para conversar sobre esse assunto que é tão especial, né? Boa noite, Adri, querida. Muito obrigada pelo teu prestígio, pela tua confiança, pelo carinho de sempre. É muito bom ver vocês, né? E toda vez que a gente entra para compartilhar um conteúdo e a gente vê as pessoas que estão sempre com a gente se sente bem, né? Então é muito recebida. Bom. Bem recebida e bem acolhida. Tu sabe que eu e a Tchelle, a gente tá se adaptando, a gente não tava mais acostumada a fazer live junto. Acho que a gente tá meio dura assim, né, Tchelle? É que pra entrar nós duas, né, a gente tem que ficar grudada. A gente tem que se dividir o espaço. Gente, então vamos lá. Eu falei de manhã, né, que nós abordaríamos como que funciona, né, toda essa questão de felicidade, os alicerces para isso. E eu comentava com vocês que tem vários pesquisadores hoje em dia, né, principalmente ligados à área da psicologia positiva, que trazem o assunto felicidade, né? Eu acho que é algo que traz toda uma questão até de mitos à felicidade, porque hoje em dia a gente vive, né, numa utopia de felicidade. É como se a gente tivesse que o tempo inteiro lutar para estar bem, e quando um sentimento negativo ele aparece, muitas vezes a gente não aceita, a gente quer fazer algo para sair logo daquilo, né? Então, é algo que é simples, né? A felicidade, ela é simples, mas ela não é fácil. Sabe, Ellen, que eu até comentei com quem tá me acompanhando nas meditações, que eu acredito que há uma confusão entre alegria e felicidade. Felicidade é um estado de ser, sabe? É como se fosse uma coisa mais profunda. Porque, por exemplo, assim, você pode ter uma vida feliz e se sentir triste de vez em quando. Você pode, dentro da sua... ser feliz e estar triste por um momento. Ser feliz e estar com raiva por um momento. Ser feliz e estar alegre, estar apaixonado. Isso não quer dizer que felicidade seja apenas se sentir bem, estar alegre. Não, é que a gente confunde muito esse estado de ser com as emoções. As emoções, elas são flutuantes. Até um post, né, que a gente colocou essa semana, não, acho que foi semana, agora mesmo foi essa semana passada, aqui no Conexão, que as emoções, elas são como uma montanha russa. Por quê? Porque a gente sobe, desce, às vezes a gente tá bem, às vezes a gente tá triste, dependendo do que aconteceu naquele dia, a gente se envolve mais, né? E isso tudo faz parte do processo. Mas o que a gente vai falar aqui é sobre o que faz a gente desenvolver esse estado de ser,
que é muito mais do que uma emoção pontual, né, Ellen? Exatamente, porque a gente tem essa identificação, né, como eu falava hoje de manhã. A gente tem essa identificação com aquilo que passa na nossa cabeça. E a felicidade nada mais é do que o significado que você dá para aquele momento. Por exemplo, isso que a Tchelle trouxe. A gente pode ter uma vida feliz e sentir tristeza. Sim, porque eu posso entender que a tristeza daquele momento tá tendo um sentido de aprendizado, tá tendo um sentido de crescimento. Então, quando eu tenho essa interpretação sobre o que me acontece, eu consigo desenvolver esse estado de plenitude. A gente pode trazer, né, a questão da felicidade como um estado pleno de ser. É quando a gente fica bem com aquilo que está acontecendo na nossa vida. E muitas vezes o que está acontecendo não é dito como legal, não é ótimo, né? Mas mesmo assim eu tô bem, tô ok. E como é que a gente faz, gente, para ficar bem e estar feliz, mesmo quando as coisas que a gente quer não estão acontecendo? Por exemplo. O que vocês acham? Escrevam aí. O que vocês acham, assim, o que vocês fazem para superar uma situação, para se sentir bem, para se sentir feliz quando algo que você quer ou não tá da forma como você imagina, você tá vivendo uma ausência, ou você tá passando por um momento de doença, ou você tá com uma situação na sua família. Como é que é isso para vocês? Então, escrevam aí, vão nos contando, porque eu falei para vocês de manhã, né, que eu ia revelar 5 pilares que são essenciais para nossa felicidade, tá? E vamos entender um pouquinho, porque existe talvez aqui um contraponto para a gente esclarecer, que é, ok, eu não preciso ter uma situação perfeita de vida para ser feliz. Mas então, se eu não preciso ter uma situação perfeita de vida para ser feliz, por que eu preciso de 5 coisas para ser feliz? Vamos lá. Esse estudo se chama de um pesquisador chamado Maslow. Ele estudou que as pessoas que eram felizes, elas tinham determinadas características, que são determinadas necessidades básicas da nossa existência que são supridas. Por exemplo, assim, o conhecimento que vocês estão tendo aqui, ele é um conhecimento muito aprimorado. Pode ser que seja muito difícil de a gente falar com uma pessoa, por exemplo, que não tem uma casa onde se abrigar, que não tem disponível o alimento. Então, talvez essa pessoa ela não tenha o ímpeto de buscar sentido na sua vida e felicidade, porque algo que é muito básico, que é muito primordial para a sobrevivência, não está sendo atendido, né? Então, esses 5 pilares, eles dizem respeito aos construtos necessários para que a gente tenha uma potencialidade de vida, para que a gente desenvolva o nosso bem-estar de uma forma ótima, certo? Então, vamos entender quais são esses pilares e por que a gente está trazendo esses pilares? Porque talvez, se nesse momento você não esteja se sentindo totalmente pleno, se você sinta que a sua necessidade de satisfação não está completa, pode ser que exista algum ponto desses que são necessários e essenciais para sua felicidade, né? A Suzana, ela tá falando a questão da pirâmide. Exatamente, Suzana. Maslow, ele traz essa questão das necessidades e ela é muito exposta na internet ou por outros pesquisadores também como uma forma de pirâmide, né? Mas eu até quero esclarecer isso com vocês. A pirâmide é apenas uma forma para a gente deixar esse conhecimento mais fácil.
Porque quando a gente vai observar a obra inicial de Maslow, o estudo original, ele não aponta hierarquia entre essas necessidades, né? Porque quando a gente vê uma pirâmide, a gente pode entender que a base da pirâmide é algo que seja mais necessário do que o topo da pirâmide. Quando, na verdade, esses 5 pontos que eu vou trazer para vocês aqui, que a gente vai explorar, eles não estão relacionados a uma hierarquia. Todos são igualmente necessários para que a gente desenvolva essa base para uma vida feliz, tá? Então, vamos lá. O primeiro ponto que ele traz é a nossa necessidade interna de autorrealização, tá? Então, o que significa autorrealização? É o nosso potencial de desenvolvimento, é o quanto eu me conecto com aquilo que é importante para mim. Lembra que eu falei hoje de manhã que quando a gente tá dando uma aula, fazendo uma palestra, a gente tá fazendo isso, eu falo a gente porque eu sei que a Tchelia funciona assim da mesma forma também. A gente faz, claro, porque é a nossa profissão, porque a gente tem uma necessidade de segurança, né? Depois a gente vai falar sobre essa, que veio da nossa capacidade de prover a nossa sobrevivência, que tá ligada à questão material, que é o dinheiro. Mas além disso, a gente tem a necessidade de autorrealização, ou seja, dar uma aula, fazer um atendimento, traz a sensação de autorrealização. Para vocês terem uma ideia, isso é tão claro e é tão presente na nossa vida que antes de a gente trabalhar com desenvolvimento pessoal, eu e a Ellen, na época da faculdade, as nossas amigas iam lá para casa quando estavam mal. Todo mundo que estava mal, a gente ligava, ai, vem aqui em casa. E a gente ficava, vem aqui em casa que a gente vai fazer um chimarrão. A gente fazia um chimarrão, conversava e tal, fazia uma reunião. Aí todas as amigas saíam lá, ai, como vai? Como me fiz bem? Como eu saí melhor? E sabe o que eu e a gente dizia? Ah, se nada der certo, a gente vai fazer terapia aqui em casa. É verdade. Fazer grupo de terapia. Então, isso é uma coisa tão natural pra gente que já acontecia antes de a gente estudar desenvolvimento pessoal, antes de a gente ir para essa área. Claro que a gente é formada em nutrição, que é uma área da saúde, então, de certa forma, a gente já tinha o atendimento a pessoas desde que a gente estava na faculdade, mas não com esse olhar de motivação, vamos dizer assim, de motivar as pessoas. Então, isso é uma área, essa ação que a gente tem de vir aqui conversar com vocês é uma coisa que gera autorrealização. Tanto que lembra quando eu comecei as meditações, quem me acompanha desde o início, lembra que eu falei que eu comecei a fazer as meditações porque eu tinha que fazer alguma coisa. E quando eu comecei a meditar com vocês, eu comecei a me sentir bem. Eu não tava ganhando um centavo, digamos assim, de dinheiro, né? Vocês não estavam, ninguém me pagou pra eu ir lá e fazer a meditação com vocês aí ao vivo, né? Mas o meu sentimento foi de realização, entendeu? Então isso é muito além do que o financeiro que a gente ganha. Isso tem a ver, além, me corrija se eu estiver errada, também com aquele sentimento de o porquê que a gente acorda todo dia. O ato de a gente ter vontade de levantar, de fazer, tem que ter um objetivo, alguma coisa que nos traz essa paixão. E eu acredito que isso tá incorporado nesse degrau, né? Com certeza. E, gente, às vezes é uma coisa simples. Por que eu levanto, por exemplo, a Marisa? Levanto por quê? Levanto porque o Murilo tá chorando. Preciso dar comida pra ele. Entendeu? Então, é que nem ele falou, não precisa ser um propósito gigante. Às vezes é uma coisa muito simples. Eu ir lá e ter meu filho pra cuidar, eu ter a comida para fazer, que eu adoro, sei lá, estudar ou fazer alguma coisa do meu marido, enfim, não sei, cada pessoa tem alguma coisa que faz, que dá aquele sentido e aquela vontade de você levantar e fazer. Exatamente. Então, deixa eu só dar um oi pro pessoal que tá chegando. Vi que a Cândida chegou, seja bem-vinda, seja bem-vindo, Felipe, seja bem-vinda,
Ana, A seja Sônia. bem-vinda, Sônia. Muito bom ver vocês aqui. Ai, Ellen, aqui tinha um comentário que eu acho que acabou passando da Marisa. Vamos ler então. Que a gente estava conversando, que eu acho que tu perguntou pro pessoal antes do que fazia feliz, ou o que fazia quando... O que fazia para reverter esse quadro de infelicidade, digamos assim, né? De ausência de completude, de plenitude. Então a Marisa falou que olhar as coisas que já tem e aceitar o momento é uma grande sabedoria e com certeza essa visão, Marisa, traz muito bem-estar, muita plenitude. Então, para quem tá chegando agora, a gente tá explorando esse tema que é sobre felicidade, a gente tá abordando alguns pilares que são essenciais para que nós tenhamos esses construtos básicos para a felicidade, né? Então, a gente falava sobre a necessidade de autorrealização e a Tchelle trouxe muito bem a questão de sentido que tá ligada ao nosso propósito, aquilo que faz sentido pra gente, né? E eu falei hoje de manhã, para quem estava online, que muitas vezes o nosso propósito, ele não necessariamente precisa estar ligado à nossa profissão, né? A gente trouxe aqui um exemplo da nossa profissão, um exemplo profissional. Mas o que é importante de a gente entender? Que essa necessidade de autorrealização, ela tá vinculada a um propósito e, gente, esse propósito, ele não é fixo, sabe? Nós somos seres que temos como característica a impermanência. Então, a gente tá o tempo inteiro mudando. Olha só, deixa eu contar pra vocês uma experiência que eu tenho aproveitado esse momento de isolamento e de quarentena para desenvolver o meu sentido em cozinhar. Quando a Tchelle morava aqui em casa comigo, ela sempre gostou muito de cozinhar, sempre cozinhou muito bem, então eu acabava que, né, deixava ela por uma questão de comodidade, de ela gostar, deixava ela cozinhando, tá tudo certo. E aí, depois, eu comecei sozinha, enfim, o dia a dia corrido, e paciente para atender, e vai pro escritório e vem, eu acabava que não tinha tempo pra cozinhar, ou não tinha nem tempo e às vezes não tinha vontade. Chegava em casa cansada, não queria cozinhar. Agora a quarentena me obrigou a desenvolver o meu lado da culinária. E eu comecei a ver um sentido no ato de cozinhar. Veja, não tem nada a ver, quer dizer, até tem a ver porque eu tenho formação em nutrição, mas eu nunca gostei de cozinhar, nunca tive interesse em atuar nessa área de produção, de gastronomia, enfim. Mas uma necessidade do momento começou a ativar o meu propósito naquele ato de cozinhar. Eu comecei a ver um sentido naquela atitude, eu comecei a perceber que eu estava fazendo um carinho para mim, ou às vezes trazendo uma alimentação super saudável, às vezes não tão saudável, mas era uma comida que tinha um conforto, remetia a algo que a minha mãe fazia para mim. Então veja, a autorrealização, ela tá muito ligada ao desenvolvimento do nosso propósito pessoal, o nosso potencial. Então, se nesse momento você está se sentindo mal, confira, anote, autorrealização. Será que as tarefas que eu estou desenvolvendo no meu dia a dia estão me trazendo essa autorrealização? Porque digamos que eu estivesse infeliz no meu trabalho. A cozinha poderia ser um momento para eu construir essa minha autorrealização. Vocês percebem como, para que a gente tenha a plenitude, a gente precisa fazer uma dança na vida? Porque se a gente esperar que o meu trabalho fique ideal, que o meu relacionamento fique ideal, muitas vezes eu vou ficar vulnerável a algo que naquele momento não depende só de mim mudar. A gente tem que ter a sabedoria. Hoje de manhã o Paulo falou, será que o Paulo tá aí? Mas hoje de manhã o Paulo falou sobre a sabedoria. Sabedoria diz respeito a gente entender aquilo que cabe a nós mudar. E aí aquilo que cabe, eu realmente ter atitudes para essa mudança. E
aquilo que eu entendo que não tá nas minhas mãos, eu aceito e faço o melhor que eu posso. Então, vocês entendem como é algo sutil? Talvez uma pessoa que esteja com um momento de insatisfação no trabalho ou em alguma outra área, pode buscar alguma característica pessoal, buscar algo que queira desenvolver, um talento, tocar um instrumento, cozinhar, qualquer atividade que traga esse sentido de autorrealização. E é legal que isso traz a gente, quando começa uma atividade nova, primeiro a gente não tem nenhuma habilidade com aquilo. Conforme a gente vai fazendo, a gente vai desenvolvendo, né, a habilidade em cozinhar, em tocar um instrumento, em falar uma outra língua. E quando a gente começa a adquirir essa nova habilidade, tem um sentimento maravilhoso que é um sentimento de superação, que ele é poderosíssimo. Então, esse sentimento de superação que dá essa autorrealização. E aí a gente começa a entrar naquele ciclo. O nosso cérebro não sabe se você está bem sucedido no trabalho, bem sucedido nos relacionamentos ou bem sucedido tocando uma música ou cozinhando. O sentimento é o mesmo. Então, você começa a trazer esse sentimento de alguma coisa simples ou alguma coisa que você não via sentido, isso muitas vezes começa a mudar o seu dia. E você começa a ter ânimo para fazer outras coisas, ok? Comecei a cozinhar, eu começo a me sentir animado para arrumar meu armário, eu começo a me sentir mais animado para um novo projeto profissional. Enfim, a gente entra nesse círculo virtuoso em vez de ficar naquele ciclo, vamos dizer assim, mais deprimido, né? Exatamente. E aí, Ali, vamos pular pro outro, porque dá pra fazer uma live inteira só falando disso, porque enquanto a Ellie foi falando, já me veio outras coisas que eu falei, gente, se eu continuar falando aqui, não vai... A gente não vai revelar os 5, a gente vai ficar no primeiro. Porque tem uma coisa bem legal sobre sabedoria e conhecimento, Ellie, tem uma coisa que muitas vezes as pessoas confundem, que é a diferença de conhecimento e sabedoria. Muitas vezes eu conheço muitas terapias, eu sei que eu tenho que aceitar, porque eu já escutei as meninas falando, porque eu já li vários livros que falam de aceitação. Você tem o conhecimento, mas você não tem a sabedoria de utilizar isso na sua vida. A sabedoria é quando eu coloco um conhecimento em prática. Então, eu sou sábio quando eu sei, ok, porque eu li, que eu sei que tem que aceitar, mas que eu aceitei de coração, que eu coloquei na minha vida a aceitação, que eu coloquei na minha vida a gratidão, que eu coloquei na minha vida aquelas palavras lindas que eu li no livro. Porque muitas vezes as pessoas estão com algum problema e vêm nos perguntar que livro que eu leio, que vídeo que eu vejo. A sabedoria, ela tá muito relacionada à tua reação perante uma situação, né? O conhecimento é a parte cognitiva, é o quanto eu sei, é a teoria. A sabedoria é o quanto eu consigo transformar esse conhecimento numa prática e numa nova conduta, porque o que traz efetivamente as mudanças para nossa vida são as nossas práticas, são as nossas condutas, é o nosso posicionamento de vida, certo? E eu acho legal para quem busca sabedoria tomar um cuidado com isso, porque muitas vezes você olha uma pessoa falando, nossa, você fica impressionado, você acha que aquela pessoa é muito sábia, mas na verdade ela não é sábia, ela tem muito conhecimento. Mas o que essa pessoa coloca em prática? Como é que ela vive a sua vida e seu dia a dia? Então são pontos que não tem tudo a ver e não tem nada a ver com o que a gente tá falando. Tem tudo a ver. E me fez lembrar uma frase que é assim: escute o que a pessoa faz, não somente o que ela fala. Né? Então tem muita. Essa frase está totalmente ligada à sabedoria. Bom, vamos lá. Então, primeiro, não tem hierarquia, tá, gente? Todos são igualmente importantes, mas o primeiro ponto que a gente abordou foi autorrealização. O segundo ponto é estima. Você precisa ter estima própria e você precisa se sentir estimado por alguém que é importante para você. Vamos pegar essa necessidade, ela tá muito ligada à autoestima, né? O próprio nome já diz, né? Muitas vezes as pessoas vêm para atendimento, é incrível, né, Tieli? Porque elas têm
baixa autoestima, elas não estão conseguindo enxergar o próprio valor, elas não têm respeito por quem são. E aí, uma coisa bem importante a gente pensar, que temos a nossa relação conosco, né? Ou seja, o quanto eu me respeito, o quanto eu estimo as características que eu tenho, o quanto eu me valorizo, o quanto eu entendo que eu sou um ser único e que eu não preciso ficar me comparando porque eu tenho o meu próprio valor, e o quanto eu consigo viver relacionamentos que expressem isso, né? Porque nós temos, gente, necessidades básicas, que é o que a gente está falando. E nos nossos relacionamentos a gente também precisa receber trocas. Veja, relacionamento com você é uma troca. Por exemplo, quando você investe em cuidar de você, você está fazendo um investimento em você. Quando você vê que você tem um retorno bom, tem um resultado efetivo, você tem a recompensa desse investimento que você fez em você, que é o próprio bem-estar. Num relacionamento é a mesma coisa. Nós temos a necessidade de nos sentirmos valorizados e estimados e respeitados pelos outros. E aí eu vejo muitas pessoas que não têm esse valor nos próprios relacionamentos. Se relacionam de uma forma onde não são respeitadas por seus parceiros, por seus amigos, pelos seus familiares, recebem atitudes, comportamentos, reações externas que não são compatíveis com algo dentro da normalidade, em termos de valores. Uma troca relacional que seja de valor, que seja respeitosa, que tenha um ingrediente da estima. E aí a gente precisa entender o quanto a gente se estima. Porque se você não se estima, se você não tem o respeito por você mesmo, como que você vai ser modelo para que o seu parceiro ou para que alguma pessoa que se relacione com você tenha estima por você? E muitas vezes, por falta de estima própria, a gente aceita a desvalorização, o desrespeito externo. Muitas vezes a gente tem uma disfunção. Porque o que acontece, gente? A gente tem crenças, a gente tem modo de agir, a gente tem esquemas que são funcionais na nossa vida, que eles criam. O que é um esquema funcional ou uma crença funcional? É aquilo que gera a nossa felicidade, aquilo que gera a nossa plenitude, né? Então, a gente tem comportamentos aprendidos que são funcionais, a gente tem comportamentos aprendidos que são disfuncionais. Muitas vezes a gente continua em relacionamentos tóxicos, disfuncionais, como a Ellen falou, porque a gente tem uma disfunção que segura aquilo. A gente tem ganhos com um modo aprendido de ser, com essa disfuncionalidade que acaba gerando e a gente não consegue se livrar daquele relacionamento. Ele tá ruim, não é nada do que eu quero, mas eu não consigo sair de lá. Eu me sinto infeliz no relacionamento, eu sei que isso não me traz plenitude, mas eu fico preso, tá? Então, muitas vezes a gente sabe que a gente precisa de autoestima, que a gente precisa se relacionar bem, mas isso a maioria de que a gente olha para as pessoas, elas têm uma máscara de que tá tudo bem, que o relacionamento é lindo, no meu Instagram tudo funciona, e no fundo não é isso. Por quê? Porque a pessoa tem todo um esquema disfuncional que ela continua com aquele relacionamento e não consegue sair daquele relacionamento. Então, nesses casos, para ela conseguir a plenitude, a gente tem que fazer um trabalho para ajudar ela a ver qual que é a disfunção que ela tem, o que está acontecendo, para a pessoa conseguir, vamos dizer assim, assentar esse degrau nela. Exatamente. Porque isso é muito complicado, essa parte de estima, de autoestima e de relacionamentos. É muito o que a gente trabalha com os atendimentos individuais. Exatamente. E pegando esse ponto, né, que a Tchelle tá trazendo da estima, a gente vai também para
a terceira necessidade básica de todos nós, que é esse relacionamento. Então percebe como esses dois pilares, eles caminham juntos, porque você se estima e você recebe a estima dos outros. E aí, a partir disso, você alimenta a terceira necessidade, que é a nossa necessidade de convívio social. E aí, gente, nessa necessidade é que mora todo o ponto de por que essa situação do coronavírus, por que essa quarentena nos impactou tanto. Por que isso nos impactou tanto? Por que a gente ficou mais debilitado quimicamente? Por que a gente precisou ter uma necessidade de se alimentar, de buscar, às vezes, compensações, de nos alimentarmos de outras formas? Eu, por exemplo, percebi que eu comi muito mais doce nessa quarentena. Por quê? Porque eu sou uma pessoa que gosto muito dessa troca pessoal. Muito! Todos nós temos essa necessidade, mas eu tenho isso assim de uma forma intensa, gente. Eu adoro estar na companhia das pessoas. E eu fui, assim como vocês todos, tolhidos dessa necessidade. A gente foi cortado o nosso convívio social. Então a gente sentiu, o nosso físico sentiu. Por quê? Porque essa troca relacional, ela produz dopamina no nosso cérebro. Vocês já observaram, eu achei a coisa mais linda, porque vocês sabem que a gente mora em Porto Alegre, né? Tia, tu lembra quando a gente foi no zoológico de Gramado? Eu nunca vou me esquecer que a gente foi no zoológico de Gramado e eu observei os pinguins, eles andavam em bandos. É a coisa mais linda, não sei se vocês já observaram, mas é a coisa mais querida de ver os pinguins. Um vira a cabeça, o outro vira, todos viram. Um vira a cabeça, todos viram. Um anda pra lá, todos anda pra lá. Eles andam em bandos e eles se reproduzem e vivem um reproduzindo o comportamento do outro. É muito engraçadinho. Mas nós, seres humanos, nós somos assim também. Nós somos seres que se alimentam desse convívio social. Então veja como a gente precisa do autoconhecimento, porque ao mesmo tempo que eu preciso me conhecer para estar pleno e estar bem centrado, eu preciso do outro também. O outro, ele não é o meu... O outro não é a minha base, mas ele é o alicerce para essa troca que é tão importante. Ou seja, é muito importante que eu tenha os meus valores integralizados dentro de mim para que eu possa ter essa troca de qualidade com o outro. Essa troca, esse relacionamento é fundamental. Tanto que quando a gente observa pesquisas de felicidade, as pessoas que se consideram mais felizes, que têm mais longevidade, que têm mais saúde relacionada à questão da felicidade, porque eles fazem um contraponto, né? Pessoas que são infelizes, como é que é essa saúde? Porque a felicidade, ela tem um impacto no seu sistema imunológico. Então, isso é também assunto para outra live. Mas assim, ao mesmo tempo que eu sou mais feliz, eu tenho a minha imunidade mais alta, eu tenho essa correlação de felicidade, saúde e relacionamento. Então, isso é algo que é muito estudado, essas ligações. E as pessoas que se consideram mais felizes são aquelas que têm relacionamentos estáveis, que têm bons relacionamentos. Então, de todas as necessidades que nós temos, a necessidade que impacta de uma forma muito profunda a nossa felicidade, a nossa qualidade de vida, é a qualidade das nossas relações. Inclusive, estudos com longevos, que são as pessoas que são centenários, eles viram que esses centenários, eles sempre tem esse convívio social muito forte, que as horas de convívio social dessas pessoas são muitas horas por dia. Então essas pessoas ou fazem trabalhos voluntários, ou têm o costume de chegar em casa e conversar com os vizinhos, e fazer reuniões, em almoços. Eles viram até que quem toma mais vinho, tem algumas pesquisas, tem uma longevidade mais alta. Isso tá ligado porque que eu tava conversando. Você abre uma tacinha de vinho e toma sozinho? Até toma, mas é mais raro, é mais raro.
normalmente como é que é? Você tá naquela convivência, rindo, né? Se divertindo, tem um ambiente. Então... Tem uma socialização naquele ato de tomar um vinho, né? Exato. Não é só pela bebida em si, pelo efeito que o álcool traz. Muitas pessoas são dependentes desse efeito, né? E aí entra uma questão patológica. Mas o que a gente está trazendo aqui é a questão da socialização. O quanto essa troca social é importante. E aí, nesse sentido, é que a gente teve todo esse impacto que a gente ainda está vivendo da questão do isolamento social. Então, é por isso que a gente falava tanto. Busque práticas meditativas, busque ler algo produtivo, busque fazer alguma coisa que tenha realização. Porque se você está sendo tolhido dessa sua necessidade de convivência social, você vai se debilitar quimicamente. Faça chamadas online. Faça chamadas online, se conecte com a gente, né? Então isso também é muito importante. Isso engancha em outra necessidade, que é a nossa necessidade de segurança. Então a gente foi tolhido dos nossos relacionamentos e também, olha, a insegurança geral, né? O medo de sair na rua, todos os cuidados que vêm. Então, por isso que a gente se dá por conta do quanto foi impactante para todo mundo isso que tá acontecendo, né, Ellen? Exato. Então não é uma questão assim, pessoal, é uma questão de que necessidades que são muito primárias, que são muito básicas para nós seres humanos, foram afetadas. Então tudo tem um porquê. Quando a gente entende a nossa mente, a gente começa a perceber as reações que a gente tem, né? Então, isso é muito importante. Nós temos uma necessidade